Então vamos lá. Nós, seguindo o nosso cronograma, nós vamos ver hoje médiuns e mediunidade. E também vamos abordar um pouco o animismo. Não é apenas e tão somente por estarmos em uma casa espírita, mas nós sabemos que todos nós somos médiuns, em um momento ou outro, em uma circunstância ou outra. E o que difere o médium da mediunidade? Tem tudo a ver? Todo médium é ostensivo? Se toda pessoa é médium, por que nem todo mundo escreve, nem todo mundo fala, nem todo mundo vê? O que é a mediunidade? O que é uma intuição? O que é inspiração? Tá, a abordagem seria muito ampla para o tempo que nós temos. O importante é que o quê? Nós precisamos de direcionamento dentro do próprio curso. Nós estamos sempre intercalando doutrina espírita e evangelho, ciência e filosofia, que é o objetivo de todos nós. Nós precisamos caminhar em todas as direções. Se nós temos ciência e consciência de que somos essa dualidade espírito e matéria, por outro lado, nós sabemos que existe o emocional, o espiritual, sim, e existe de todas as formas o espiritual, que é o mais importante. Então, este é o nosso objetivo. Então, como sempre dizendo, as imagens são todas de internet. O objetivo é ajudar a ilustrar aqui o que está sendo transmitido. Ligação espiritual. Então, o perispírito do médium se expande, o perispírito do espírito comunicante também. Mas isso é só aqui, nesse caso, ele está falando do quê? Tem médios conscientes e inconscientes. Nós não vamos conseguir abordar tudo isso hoje, mas só para saber o que é um médium consciente. Consciente é aquele médium onde todas as comunicações passam do cérebro físico, do cérebro material. Por isso, ele consegue ter lembranças, por isso ele consegue ter flashes. Liga o médium inconsciente, que é o que está ilustrando aqui a imagem. As comunicações são do cérebro, do perispírito do médium, para o perispírito da entidade comunicante, no caso, porque é lógico, a entidade comunicante não vai ter um cérebro físico, mas aqui sim, para poder fixar o que é um e outro. Então, vamos procurar desenvolver e vamos esclarecendo na medida da nossa aula. O que é médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Ele é um intérprete, ele é um medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material ou físico. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Mediunidade não é um privilégio, não é um prêmio, é sim uma dádiva divina para que nós possamos resgatar débitos de um pretérito nem tão distante, mas não é para que nós possamos nos sentir melhores ou superiores a ninguém. Sem a mediunidade, nós não temos qualquer comunicação, qualquer coisa, adivinhação que seja, nós vamos entrar na área do achismo. Então, o médium precisa ter responsabilidade e consciência para que possa a sua mediunidade ser educada. Aquilo que há uns anos atrás chamava desenvolver a mediunidade, hoje já não é mais aplicável em nenhuma casa espírita. Hoje se diz que é o certo, é educação mediúnica para que os médiuns possam melhor servir. Ser médium não é apenas receber espíritos,
é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, a proveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Então, a Ivone do Amaral Pereira, ela vai trazer para nós uma interpretação do que Jesus nos deixou como um legado em seu evangelho. Em muitas passagens da Bíblia, Jesus asseverava da mediunidade. Muitos pesquisadores, aquelas pessoas que estudam a área científica da doutrina espírita, muitos falam que o Consolador seria a mediunidade. Por quê? Porque Jesus disse lá, os seus filhos profetizarão, os anciões profetizarão. Jesus disse, os túmulos falarão, as pedras falarão. É claro que os túmulos e as pedras, Jesus não está se referindo à matéria. Ele está se referindo ao espírito que um dia habitou o corpo que está ali agora, que aqueles despojos cadavéricos fazem parte. Quando ele diz, os seus filhos, as suas filhas, os seus anciões profetizarão, ele está falando da mediunidade que não tem uma idade correta. É claro que criança não deve se desenvolver, não deve exercitar a sua mediunidade. Qualquer centro com responsabilidade e comprometimento com o evangelho não vai permitir que uma criança se desenvolva ali dentro de um trabalho mediúnico, que não deve desenvolver mediunidade, desenvolvimento da criança. Por quê? Exatamente por ela ainda não estar sedimentada, o seu caráter, a personalidade e, principalmente, o seu corpo físico e os órgãos que ainda estão em desenvolvimento. Mas, como ela fala, o médium é, acima de tudo, uma ferramenta, uma alavanca, é simplesmente um instrumento entre o mundo espiritual e o mundo encarnado ou físico. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Ai, porque eu senti um frio, eu senti um arrepio, ai, parece que eu vi um vulto, ai, parece que eu vi alguém passando por aqui, isso. Existem uma série de fatores. Nossa, me veio para falar isso, nossa, hoje me veio para me mudar o trajeto, para mim fazer isso, aquela situação. Existem N maneiras do mundo espiritual se comunicar conosco. A misericórdia divina, ela é infinita em nos auxiliar na nossa caminhada. Então, a faculdade, sim, é sim uma bênção divina para nós, espíritos criados à imagem e semelhança do Criador, para que nós possamos colaborar com os nossos irmãos em aprendizado e em desenvolvimento. Usualmente, porém, essa qualificação de médium se aplica apenas aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de sua organização mais ou menos sensitiva. Então, Kardec está dizendo lá no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, mas geralmente nós nos referimos, usamos a palavra para nos referirmos àquelas criaturas que têm essa faculdade mais ostensiva, que têm essa faculdade assim aflorada. Então, são os chamados médiuns, aqueles que trabalham, aqueles que usam a psicofonia, a psicografia, a vidência, a audiência, psicometria, entre as várias que nós conhecemos. Então, todos nós somos médios? Sim, mas nós não vamos chegar no ponto de ônibus, no metrô, na missa, no velório, e dizendo para todo mundo, você é médium. Não, nós temos que nos ater àquilo que é somente e interessa a nós. Agora,
compreender, quando se diz que todos são médiuns, é colocar muita responsabilidade, principalmente para quem não tem. Seria a mesma coisa que nós aceitássemos quando alguém chega para nós e diz: Jesus morreu para nos livrar do pecado. Nossa, que responsabilidade é essa? Jesus morreu por minha causa? Morreu por nossa causa? Não. Primeiro que ele não morreu. E depois, sim, é uma grande lição. A vitória de Jesus não é sobre o pecado, é para mostrar que existe vida depois da vida e que existe a mediunidade, está ao alcance de todos, até porque é uma faculdade orgânica. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, muito longe de ser. É claro que nós vamos encontrar médiuns de várias nuances, de várias maneiras. O Chico era um médium? É. A mãe Diná era médium? É. O Jair de Ogum é médium? É. Assim como as pessoas que leem cartas, as pessoas que fazem as famosas adivinhações, cartomantes e todas essas pessoas são médios? Todos nós somos médios. Agora, como eles estão usando essa faculdade, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Aí é muito mais moral, caráter e responsabilidade. Mas não é exclusividade da doutrina espírita ou do espiritismo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que da mediunidade não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todos nós somos. O rádio, ele está ali. O rádio, hoje tem muita gente que não ouve, né, por causa dos celulares e tudo mais, mas o rádio, ele está ali. Se ele não estiver ligado, é claro que nós não vamos ouvir nenhum tipo de música ou notícia. A partir do momento em que você liga, de acordo com o seu gosto, de acordo com seus princípios e valores, nós vamos sintonizar uma estação ali no dial. É a frequência que nós estamos procurando. Então, quando ele fala todos nós somos mais ou menos médios, Paulo de Tarso diz que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. Sim, é uma multidão que nos acompanha. Agora, quem sintoniza conosco? Aqueles que estão na nossa faixa vibratória. Que faixa vibratória é essa? Isso é na razão direta da nossa moral, dos nossos objetivos e dos nossos preceitos de conduta. É isso que influi na nossa vida. A obsessão nada mais é do que um espírito que se identificou e acabou reconhecendo aí os seus desafetos, inimigos e adversários. Da mesma forma que os benfeitores espirituais, assim como os nossos familiares que nos precederam no retorno à pátria espiritual, também conseguem, sempre que permitido por Deus e por Jesus, trazer para nós as situações nas quais eles se encontram. O médium espírita é um ser como outro qualquer, sem maiores méritos ou prerrogativas adicionais. O que deve diferenciá-lo dos demais é o seu esforço em se moralizar. Mediunidade sem o Evangelho, mediunidade sem Jesus é apenas comunicação, é apenas palavras que foram jogadas ao vento. Mediunidade com o Evangelho é comunicação, é conforto, é consolo, é esclarecimento, é oportunidade de corrigir a rota da nossa existência. Um médium sem moral, que tipo de espíritos ele vai atrair? Um médium que não tem uma conduta louvável, que tipo de espírito e que tipo de situações ele vai
conseguir transmitir e para quem vai transmitir. Então, quando diz que a doutrina espírita, reencarnação, mediunidade e reforma íntima é um tripé de moral para o espírito encarnado, o é também para o desencarnado. Porque o desencarnado, se ele não tiver uma boa conduta, não basta o arrependimento, porque se faz necessário a reparação, como a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus não vai oferecer a ele um veículo, um instrumento, não vai oferecer a ele o transporte necessário para a sua comunicação. E aí, muitas vezes, eles fazem uso daquilo que tem à sua disposição, aqueles das oferendas, das permutas, das promessas, e aí nós sabemos, dai de graça o que de graça recebestes. Suas obrigações sociais do médium não podem ser menosprezadas. Cuidar da família e da própria subsistência é um princípio de vida digna. Se o médium não tem um trabalho condizente, se o médium não tem um trabalho que esse trabalho, a remuneração, não é suficiente para ele manter a sua família, os seus compromissos materiais, deve ele procurar uma outra forma de subsistir. Mas, em momento algum ou circunstância alguma, a mediunidade deve ser comercializada. Mediunidade, sim, ela não pode ter envolvimento com dinheiro, com ganhos, com presentes, com retribuições. Não pode, porque senão vira negócio. Não é o que está lá nos vendilhões do templo. Lá é outra história. Lá são situações de coisas santas, coisas sacras, não profanar o local sagrado. Mas mediunidade, o médium, a mediunidade, ele deve exercitá-la santamente, com humildade, com simplicidade e, sim, sempre numa casa espírita, onde tem o apoio, onde tem toda a proteção, onde oferece todas as condições para que ele possa trabalhar, servir sem se prejudicar, sem sair dali acompanhados de companhias, quais sejam elas. Então, mediunidade não pode ser mercantilizada. Não é só na casa espírita, em lugar nenhum. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal e o reino animal. Por quê? Os animais são médiuns, as plantas são? Claro que não. Eles têm mediunidade? Não, mas não disse que a mediunidade é orgânica, é uma faculdade orgânica, mas precisamos de alguém que tenha raciocínio contínuo. É preciso alguém que faça uso da sua inteligência. Os animais não têm raciocínio contínuo. Então, os desencarnados, os benfeitores, eles vão procurar na nossa memória perispiritual os arquivos necessários para esta ou aquela comunicação, para esta ou aquela psicografia. Eles vão se identificar dentro dessa frequência da vivência e das experiências. Então, não tem como um animal ser médium, não tem como o espírito fazer uso de um animal para ali transmitir esta ou aquela sintonia, esta ou aquela mensagem. Não tem. Então, Deus, em sua misericórdia infinita, dotou a nós, com livre-arbítrio, com responsabilidade, com comprometimento, porque agora, de posse da inteligência, nós somos capazes de discernir
o que é certo e o que é errado. Aquilo que é para o nosso bem, para a nossa evolução, e aquilo que vai atrasar a nossa existência, aquilo que vai nos conduzir ao vale de lágrima, de dores e de ranger de dentes. Tudo dependendo do uso que nós fazemos da mediunidade. No Espiritismo, não há posição de destaque nem hierarquia que possa colocar o trabalhador da mediunidade em posição de superioridade a qualquer outro. Sim, num grupo espírita, numa casa espírita, no médium, não tem nenhum privilégio, não tem lugar cativo, não tem lugar preferencial e não tem que ser tratado como uma autoridade, não tem que ser tratado como um ídolo ou como alguém que deva ser reverenciado. Muito pelo contrário, deve o médium ser exemplo do que é o Cristo para nós, guia e modelo. Simplicidade e humildade. O médium deve ouvir, falar muito pouco, principalmente quando estiver em uma reunião ou em preparo para uma reunião. Essa sintonia, essa frequência vibratória é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho. Mas na doutrina espírita ou no espiritismo, como alguns querem, o fato da criatura dizer médium não significa que ele é um ser diferenciado. É sim uma criatura com muitos débitos a saldar. Mas sim, não precisa, e a mediunidade não é para causar medo em ninguém. E o fato de ser médium não é esse terror psicológico, esse terrorismo que muitos dirigentes de casas espíritas muitas vezes colocam. Mostrar a responsabilidade e o comprometimento é uma coisa. Agora, colocar um medo, um pavor de algo que Deus criou e nos oferece, aí é fazer uso da ignorância para escravizar as mentes que precisam de amor e de conforto. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Não há engano, não. O livro chama Emmanuel. É um livro, daqui a pouquinho vocês vão ver a capa do que eu tenho, né? É o livro Emmanuel, ditado por Emmanuel. E lá o Emmanuel está dizendo, os médiuns não são nenhum missionários, não são nenhum seres angelicais que aqui estão. Ele está dizendo, são espíritos como nós que fracassaram, abusaram das leis divinas, abusaram do conhecimento, transgrediram os ensinamentos de Jesus, deturparam os ensinamentos, violentaram as almas sobre a sua tutela. Então, por contrariarem as leis divinas, agora, como médiuns, eles vão servir para devolver àqueles a quem um dia iludiram, a quem um dia enganaram, a quem um dia mentiram, oferecer a essas criaturas a oportunidade da reparação. Deus dá, Deus tira. Nós transgredimos, o Evangelho de Jesus diz que é preciso reparar até o último ponto, até o último ceitil. E a mediunidade é, em sua grande maioria, um recurso oferecido a estes espíritos muito distante da recompensa, mas sim como um mecanismo para que possam praticar a caridade de uma forma
mais ostensiva, ao mesmo tempo em que desenvolve a fraternidade, a paciência e também a paciência de todas as criaturas. Como médiums, as criaturas têm sim a oportunidade desse resgate, mas é também preciso ter muito, mas muito cuidado para que nós não voltemos ao mundo espiritual com uma bagagem maior do que a de que quando de lá partimos. O seu pretérito do médium, o seu pretérito muitas vezes se encontra manchado de graves deslizes e de erros clamorosos. Então, basta citar, vamos citar apenas Joana d'Arc, aqui na psicografia, né, do João Nunes, onde ali, enquanto Joana d'Arc, o que nós temos conhecimento, a última, né, encarnação de Judas Iscariotes. Quanto tempo vem? A Joana d'Arc, a grande maioria das suas conquistas, das suas realizações, ainda que terrenas ali, mas é porque tinha moral, eram orientações mediúnicas. Todas as diretrizes deixa bem claro ali o espírito que era mediunicamente que ela recebia a intuição a respeito das batalhas, de onde levar ali os seus soldados, as pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. Então, esse passado delituoso, esse passado de abuso que muitos de nós ainda carregamos, a mediunidade nos oferece a oportunidade de resgatá-los junto às leis divinas. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder e da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao plano terrestre para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Mesmo quem ainda não trabalha mediunicamente, mesmo quem ainda não faz parte de uma equipe mediúnica, mas já teve a oportunidade de ler, de estudar, nós sabemos que existem muitos espíritos comprometidos com uma coletividade. Então, é através da mediunidade, sendo ele médium, que ele vai resgatando essas criaturas que um dia ele desviou, que um dia ele abusou, que um dia ele mentiu, que um dia ele direcionou para situações obscuras, criminosas e muitas vezes de crueldade. A criatura vem nessa condição, essas lideranças religiosas, muitas vezes esses médiuns que têm toda uma capacidade de servir, muitas vezes são aí conhecidos, nossa, é uma doçura, é uma meiguice em pessoa, isso e aquilo. Exatamente, estão resgatando ali os seus deslizes morais. Tudo aquilo que fizeram um dia de prazeres, de satisfações, de alegrias mundanas, muitas vezes dilapidando os bens divinos colocados sob a sua responsabilidade, escravizando e levando por caminhos escusos aqueles que estavam caminhando junto com eles, então é através da mediunidade que essa criatura vai resgatar os encarnados e os que ainda se encontram perdidos nas regiões inferiores do mundo espiritual. Este é o livro, tá? A capa é assim, mas essa é uma edição antiga. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, de vidas amargas, vidas de amargas dificuldades,
em razão da necessidade do sofrimento reparado. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e de desventuras. Então, o médium nem é nenhum coitado, o médium não é nenhuma vítima, mas é uma criatura que precisa de resignação. É alguém que precisa de obediência, de abnegação. O médium é um ser encarnado que precisa de muita disciplina, exatamente para não cair para os desvios e os atalhos da vida da qual ele escolheu. Mediunidade é para servir. E esse servir, ele precisa vir acompanhado de amor, de paciência, de piedade. É preciso se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque não tem gratidão, não tem agradecimento e não tem reconhecimento. É entre o médium e Deus, é entre o médium e Jesus. O médium está a serviço, está ali a serviço do Evangelho. Jesus não precisa de médium, Deus não precisa de médium, mas tanto a misericórdia divina como o amor incondicional de Jesus nos oferece essa oportunidade para que nós possamos saudar ali as nossas imperfeições, para que nós possamos saldar a nossa dívida, junto àqueles que nós um dia abusamos, não necessariamente, porque nós não fazemos reparações com quem nós um dia negligenciamos. Nós fazemos reparações e nos reconciliamos com a lei divina. E o médium, sim, está sempre sendo ofertado essa oportunidade, dentro das diferentes faculdades mediúnicas que se apresentam para serem educadas. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para o alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. O médium, por isso que é preciso tomar muito cuidado, ser dirigente de uma casa espírita, ser integrante de uma equipe mediúnica, exige de todos nós muito cuidado no falar, no ouvir, mas principalmente no agir. O médium, ele precisa sentir. Médium que não tem sentimento se torna algo racional, muito lógico, se torna algo muito frio. E aí as entidades, os espíritos, nossos irmãos, eles precisam de sentimentos, precisam ser acolhidos, consolados e confortados. Sem Jesus, nós não conseguimos ser sentimento. Nós passamos a ser simplesmente uma pedra polida, um cristal bonito de ser admirado, porém frio, gélido e totalmente impassível, qualquer que seja a situação que se apresenta na nossa vida e na nossa existência. Médium é aquela criatura que não pode se desplugar de Jesus em momento algum. Por quê? Porque não podemos, se nós somos médios todos os tempos, todos os dias, todas as horas, nós não podemos exercer a mediunidade onde e com quem estivermos. Então, se faz necessário uma disciplina, se faz necessário todo um cuidado, uma prudência do que nós estamos fazendo com esses dons que Deus concedeu a cada um de nós. A eficácia de sua ação depende do seu desapego e da sua caridade.
necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. De graça recebestes, de graça dai. Porque nós não podemos comercializar, qualquer que seja. Você fez, você deu um passe, você ajudou, você abraçou, você fez uma imposição de mãos, você integrou uma equipe, qualquer que seja o trabalho. Sim, mas o mérito não é nosso. A equipe espiritual realizou todo esse trabalho. Os benfeitores, os enviados de Jesus. Nós somos apenas os transmissores, nós somos apenas os intérpretes do que ali está. E nós não podemos receber nem elogio e nem ficarmos vaidosos por algo que não é nosso. Nós não podemos receber elogios, gratificações, nós não podemos receber qualidades por algo que nós não estamos fazendo. Nós estamos apenas levando, nós estamos apenas transportando. Aqui é a mesma coisa como se fosse um cabo de energia elétrica. Ele é simplesmente o condutor. O cabo de energia, o que é ali? Senão apenas um condutor energético. É útil? É útil. Para nós falarmos e estarmos aqui hoje reunidos, todos nós precisamos dessa eletricidade, seja em forma de equipamentos eletroeletrônicos, de transporte, da luz elétrica que ilumina os nossos ambientes. Mas é o fio? O fio é apenas o condutor, não é menosprezando. O menos aqui não é pejorativo, é para mostrar que nós podemos sim servir, mas nós não estamos a serviço de Jesus. Vou trabalhar para Jesus, vou trabalhar para Deus. Não. Isso é um erro de colocação, isso é um erro de grafia, esse é um erro de entendimento. Nós estamos trabalhando para o nosso melhoramento, para que possamos, sim, nos tornarmos criaturas melhores. E a mediunidade? Se até agora nós falamos focando muito no médium, então, o que é a mediunidade? Mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. É uma faculdade natural, inerente a todo ser humano. Por isso não é privilégio de ninguém. Em diversos graus, todos nós a possuímos. Não tem mãe que muitas vezes cura os seus filhos com uma colher com água, uma colher, um copo com água e açúcar. O filho não chega muitas vezes, quando criança, machucou, a mãe vai lá e dá um beijo e sara, a criança melhora automaticamente. Dentro do fator psicológico, tem esse fator mediúnico, magnetismo, eflúvio espiritual. Sim, nós temos os fluidos que são importantíssimos nessas curas. E a qualidade moral do médium é que vai influir. Então, muito mais do que uma coisa pueril ou uma coisa infantil, há muitas mães curam os filhos mediunicamente sem saber, até porque a grande maioria delas desconhecem o que seja mediunidade ou o que ser médium. Apenas 3% da população mundial é espírita. Mediunidade é uma sintonia entre os encarnados e desencarnados, permitindo uma percepção de pensamentos, vontades, sentimentos de um ser desencarnado. Até pouco tempo atrás, 50, 60 anos atrás, aqueles médiuns, aquelas casas onde tem médiuns mais antigos, era um verdadeiro horror uma reunião mediúnica, porque tinha desde náusea, vômitos, até mesmo necessidades físicas. Por quê? Oriundo das regiões de onde vinham esses espíritos se comunicar. Então, o choque fluídico e de envolvimento entre essas entidades era tamanha que o médium acabava sentindo toda aquela energia deletéria
e carregada de todos os miasmas oriundos de onde as entidades vinham para se comunicar. Então, porém, hoje, a educação mediúnica é isso. Nós podemos ajudar sem se envolver. O médium precisa de amor, de caridade, precisa sim de disciplina, precisa muitas vezes ser rígido, mas precisa ser dotado de sentimento. As entidades precisam de carinho, de afeto, precisam de um amor, precisam sim de cuidados. E se o médium se envolver na problemática da entidade, esse médium vai ser afetado. Esse médium não vai estar sendo uma boa ferramenta e um bom instrumento. Médium tem que ser filtro, nunca esponja. E qual é o melhor filtro para os médiuns? Jesus. Em qualquer situação, em trabalho mediúnico, nós temos que colocar Jesus à nossa frente. É com o Cristo, em Cristo e pelo Cristo. Nós estamos a serviço, nós estamos trabalhando, mas não podemos nos envolver. É isso que ele está dizendo. A mediunidade é, pois, a faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Lá na época do Cristo, era muito difícil, realmente era. Tinha a ideia do céu, do inferno e de algumas regiões, como chamava Gina, né, que nada mais é do que um inferno, era um depósito de lixo. Gina era um depósito de lixo. É como se fosse um aterro sanitário hoje, onde jogavam desde cadáveres até o lixo orgânico. Então, o que ele está dizendo aqui? A influência dos espíritos e a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Sim, nós temos que servir. Tem criaturas que, quando chegam na casa espírita, pensam que mediunidade é para falar com os apóstolos, com Maria de Nazaré, transmitir mensagens dos evangelistas, de Emmanuel, de Joana de Ângeles. E aí, quando se deparam com os irmãos nas situações mais adversas, com fome, com frio, ali sangrando, muitos deles sangrando, a grande maioria nem sabe que desencarnou, as criaturas muitas vezes fogem à responsabilidade. Muitos, por não terem disciplina e comprometimento, mas insistem no trabalho mediúnico, acabam ficando doentes, acabam atraindo para si companhias espirituais indesejáveis. Mas a mediunidade, enquanto intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, é oportunidade de elevação espiritual para todos nós. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos quanto nos mais indignos. Então, também, sim, nós falamos da importância da moral para o médium, não para a mediunidade. Tem pessoas que não têm nenhuma dignidade, que não têm valores morais, e têm mediunidade. São esses que comercializam a sua mediunidade, são esses que mercantilizam os dons divinos. Mas que tipo de espíritos eles estão sintonizados? Que tipo de espíritos eles estão atraindo para si? Pessoas que vão ler sorte, que vão fazer adivinhações, que vão fazer prognósticos? Que tipo de espíritos vão sintonizar com eles? Eles não deixam de ser médiuns. E a mediunidade que eles têm não é, sim, não é uma ilusão, não é simplesmente um charlatanismo. Eles têm esse dom, sim, só que não conseguem. O espírito que está lá falando, como o Francisco de Assis, que está lá falando como o Padre Eustáquio, está muito distante de qualquer um dos dois.
mas ele, por não ter moral, ele acredita que seja. Então, mediunidade não depende se é alguém beato, se é alguém carola, se é alguém espírito de berço, se é alguém católico, se é alguém que estudou muito. Não, todos podem fazer uso desta faculdade. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Com os olhos físicos, nós vemos as coisas da matéria, as coisas do mundo físico. Com a mediunidade, nós descobrimos o mundo espiritual. Não sei se vai estar aqui à frente, mas se tiver, não vai se tornar repetitivo. Da mesma forma que o telescópio foi uma grande descoberta para a astronomia e o microscópio para o laboratório para a ciência, a mediunidade foi para nós, enquanto espíritos. É a oportunidade de estarmos em contato direto com o mundo espiritual. Os homens de então não estavam em condições de compreender o fenômeno natural da comunicação espírita, que misturavam com sistemas de magia e interpretações supersticiosas. Então, o espírito fala uma coisa, o médium interpreta de acordo com seus interesses. O espírito sugere que façam uma oração, o médium vai lá e escreve um romance. Então, tudo isso são o quê? São várias formas de se lidar com a mediunidade. Por outro lado, tem aquele que pede apenas uma reflexão, uma prece, e a criatura, o médium vai lá e faz muito mais do que isso. Consola, conforta, direciona, instrui, ampara. Então, é esse o objetivo. Assim como temos pessoas e pessoas, temos médiums e médiums. A mediunidade não tem nada a ver aqui com a moral das criaturas. O que está sendo transmitido mediunicamente é que está na proporção direta do caráter das pessoas. Agora, aqui, o que ele fala desses fenômenos como magias, como muitas vezes esses ilusionismo, essas ilustrações que vêm circenses muitas vezes, as chamadas mágicas, sim, os milagres também não têm explicação. Nós não vimos os milagres sendo explicados através dos fluidos, do magnetismo, dos eflúvios espirituais, são leis naturais. Então, a mágica é só alguém que está fazendo um truque. Agora, mediunidade não. Mediunidade, sim, é um recurso espiritual. Mediunidade é para todos nós oportunidade de nos melhorarmos moral e espiritualmente enquanto avançamos na busca da conscientização da nossa existência. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Caminho, verdade e vida é que está essa lição. A ressurreição. Então, o que a ressurreição do Cristo tem a ver com mediunidade? A ressurreição não, mas a visão, a visualização, a materialização, a expansibilidade do seu perispírito, a materialização ali de Moisés e de Elias, tudo isso está relacionado à mediunidade, tudo isso está relacionado a fatores mediúnicos de uma existência. É a nossa relação com a espiritualidade, a partir do momento em que o Cristo, a manifestação divina do amor, veio nos dar como exemplo a exemplificação da sua existência. A partir do dia de Pentecostes, estabelecera-se a era da mediunidade.
alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. O que nós aprendemos? A Igreja Católica não é um termo católico, tal Pentecostes. Pentecostes foi ali quando Jesus, já pronto, né, estando preparando ele, os apóstolos, para a sua crucificação. Então, ali, quando eles estão recebendo do Cristo, porque até então era discípulo, a partir do momento em que eles são enviados, eles passam a ser apóstolos. Então, ali, reunidos no cenáculo ali de Jerusalém, quando todos eles começam a falar, cada um em uma língua. Eles não é falar em línguas, cada um estava transmitindo numa linguagem de origem, seja da sua região, da sua nação, mas de acordo com os benfeitores, os prepostos do Cristo. Nada mais era falar em línguas porque eram dialetos diferentes, só isso. Mas isso não é um fato excepcional. É conhecido por nós a partir do momento em que os apóstolos, os discípulos se tornam apóstolos e, a partir daí, eles têm condições mediúnicas de receber as orientações do mestre. Diz Emmanuel que, naquele dia, os apóstolos que se mantiveram leais ao Senhor converteram-se em médiuns notáveis, ocasião em que, associados às suas forças, os emissários espirituais de Jesus produziram, por meio deles, fenômenos físicos em grande quantidade. Aqueles que se mantiveram, porque nós sabemos que Judas Iscariotes desertou, né, da oportunidade que lhe foi oferecida. E como está dizendo, foi Jesus? Não, não foi Jesus. Jesus estava encarnado. Poderia? Poderia. Tinha evolução, conhecimento, capacidade e autoridade para isso. Mas quem falou através dos apóstolos foram os auxiliares do Cristo. Eles fizeram uso das cordas vocais. Eles fizeram uso da mediunidade, então, agora educada e aflorada em cada um dos apóstolos. Tanto que a grande multidão, inclusive o Sinédrio, falaram que eles estavam bêbados. Como sinais luminosos e vozes diretas, além de fatos de psicofonia e xenoglacia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente, para israelitas de procedências diversas. Xenoglacia é quando o médium fala numa língua que ele não conhece. Então, seria como se nós tivéssemos um médium aqui que nunca saiu do Brasil, que nunca estudou, e desse comunicação em inglês, francês, em mandarim, em russo, em japonês ou em alemão. Sim, o médium pode falar? Pode, se ele tiver uma existência em uma dessas regiões, em uma dessas nações, onde um dia, por mais distante que seja, ele vivenciou, porque isso vai ficar gravado no seu perispírito. Então, xenoglacia é isso, é uma comunicação em uma língua da qual o médium não tem conhecimento. E foi o que aconteceu ali, porque como Jerusalém era uma cidade comercial, então vinham pessoas de todas as partes do mundo até então conhecido, e todos ouviram na sua língua, dentro do seu entendimento. A mediunidade e seu exercício exige comportamento dentro dos princípios cristãos e estudo permanente. Todo exercício mediúnico fora dessas normas de conduta deve ser considerado como abuso. E um médium que se perde, um médium que se deixa abater pela promiscuidade, pela a imoralidade, infelizmente, é um ser que está indo na direção do sofrimento e da dor,
muitas vezes reencarnações aí reparatórias aos olhos de muitos cruéis. Praticar a qualquer hora e em qualquer lugar, acreditar-se um missionário, aceitar vantagens monetárias ou de outra natureza, tudo isso é abuso e deve ser combatido. Das quase 600 obras publicadas pelo Chico, ele nunca ficou com R$ 1 que seja. Tudo foi sempre destinado às instituições das quais ele alegou. E, no entanto, hoje, nós vemos aí tantos pseudos médiuns, pseudos espíritas, dentro das suas promoções sociais, em vez de fazer 30 minutos de palestra, falam 10 da sua promoção pessoal, falam mais 10 minutos dos produtos, do que ele faz, do que ele vende, disso, daquilo, e o evangelho é totalmente desconhecido. Onde fica o dai de graça recebestes? Então, falsos cristos e falsos profetas existem em todos os lugares, até mesmo na doutrina espírita. A segurança no exercício da mediunidade e a conduta ética do médium estão diretamente relacionadas à educação que lhe é fornecida. Educação não está falando aqui de ensino. Educação é norma, é ética, é moral. Educação no sentido de ter respeito, no sentido de fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. O médium deve sempre estar atento. Se fosse eu que estivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? A partir daí, começa a se processar no medianeiro a reforma íntima, outra condição fundamental para o desenvolvimento adequado e natural da mediunidade. A criatura começa, eu não vou tomar café, não vou tomar carne, porque hoje eu vou trabalhar. E aí a criatura, nos dias de trabalho, não come carne, não fuma, não bebe, e aí trabalha 1 dia, 2 dias por semana, vai desenvolvendo esses hábitos. Quanto menos se espera, já mesmo fora dos dias de trabalho, ela vai diminuindo, vai educando-se o seu alimentar, vai educando a sua rotina, os seus hábitos. Isso é uma reforma íntima. Isso é nos colocarmos, estarmos sendo capacitados para que possamos melhor servir. Disciplina, equilíbrio emocional, constância, autoconhecimento, consciência e responsabilidade são itens fundamentais na formação de um médium. Desenvolver a mediunidade sem conhecimento e consequente adoção desses princípios é como esperar que uma árvore frutífera venha dar bons frutos sem que para isso seja devidamente cuidada a partir do plantio de sua semente. É querer milagre, né? Querer que uma árvore germine, floresça e dê frutos sem os devidos cuidados, o combate às pragas, a pesticida, que ela seja ali tendo os devidos cuidados, a mesma coisa é mediunidade. Mediunidade, mais uma vez, não é privilégio. Decepções seriam evitadas se compreendêssemos que a mediunidade percorre fases sucessivas e que no período inicial de desenvolvimento, o médium é, sobretudo, assistido por espíritos de ordem inferior, cujos fluidos, ainda impregnados de matéria, se adaptam melhor aos seus e são apropriados a esse trabalho de aprendizado, mais ou menos prolongados, que todos estão sujeitos. O que ele está dizendo? As pessoas pensam que vão estudar, vão fazer os cursos e vai ser médium, e já vai trazer mensagem de São Luís, de Santo Agostinho e por aí.
Não, não é. A própria educação mediúnica se faz através desses irmãos desencarnados que estão muito mais próximos de nós. São os que têm defeitos, são os que choram, são os que sorriam, são aqueles que fizeram e fazem coisas erradas, são aqueles que não conhecem tudo, que não sabem tudo. Exatamente por estar mais próximos de nós, em sintonia, por estar mais próximos de nós em moral, são eles que vão nos ajudar. É através das comunicações, é através deste intercâmbio com esses irmãos que nós vamos educando a nossa mediunidade. O apóstolo João diz: nem todos os espíritos são de Deus. Sim, exatamente. Por isso nós vamos nos educando, conhecendo, vamos aprendendo a filtrar para que possamos compreender. E aí sim, não significa que educação mediúnica, quando tivermos educados, nós vamos trazer apenas palavras de benfeitores. Tem médium que só quer trazer a palavra de benfeitor. Tem médium que na reunião mediúnica, eu não vou dar comunicação para esse espírito assim ou assim, quer escolher. Então, é melhor que não fosse, é melhor que não fosse trabalhar mediunicamente, porque ao invés de quitar o seu débito, está angariando ainda mais dívidas no porvir. Vou tomar água. Alguma pergunta ou algum questionamento até aqui? Seba, Edilene, eu tenho uma dúvida. Fala. Como evitar, porque você falou do médium filtro e o médium esponja. Como Uhum. evitar ser um médium esponja? Não se envolver na problemática do espírito. O espírito fala: eu estou com frio, coitadinho, está com frio, eu estou com fome, nós vamos providenciar para você uma comida. Mas o que aconteceu? Como se fosse uma entrevista, você entendeu? Não é. Temos que ser objetivos, acolher. Então, a criatura, o médium, tem médium que o espírito começa a relatar o que ele está sentindo, e o médico vai entrando naquela sintonia. Daqui a pouco, o médium está sentindo tudo que a entidade espiritual está sentindo. Frio, fome, dor, ele está naquelas mesmas condições. E isso leva a um desequilíbrio da equipe espiritual encarnada. Muitas vezes, a reunião mediúnica oscila para baixo, exatamente pela desatenção desse tipo de médium. Então, temos que ser filtro. Tem que ouvir, o orientador vai ouvir, mas o médium não pode entrar na frequência vibratória da entidade. Ele precisa manter-se neutro. Ele tem que ser uma boa ferramenta, ser um bom instrumento, sem envolvimento. Imagine o médico, cirurgião, que vai operar o seu filho que chegou no hospital através de um acidente. Ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Por quê? Ele não vai tratar o paciente como deve, ele vai tratar como se fosse, como é o seu filho. E aí, nem sempre o amor é tudo nesse caso. É preciso conhecimento, prática, é preciso disciplina, é preciso discernir entre uma coisa e outra. Então, o dirigente da reunião mediúnica, ele tem que conhecer os seus trabalhadores e tem que coibir esses abusos. Porque tem médium, como nós vamos ver daqui a pouquinho no animismo, tem médium que adora chamar atenção. Tem médico que quer atrair para si os holofotes de uma reunião mediúnica e acabam atrapalhando. Mas acredito que, respondendo a sua pergunta, é isso. É não se envolver dentro. Eu estou com dor. O médium fica com dor. Às vezes, o espírito, depois que o espírito é encaminhado, depois que o espírito é socorrido, o médium quer água, o médium quer que alguém dê nele um passe, porque ele se desequilibrou. Se ele se desequilibrou,
significa que ele não está pronto para trabalhar. O médium, ele não precisa de água. Ah, mas era a entidade. Quem estava com sede era a entidade. E a água que a entidade vai receber não é a água que o médium vai tomar. Isso só serve para desequilibrar e a frequência vibratória da reunião se modificar, tá? Entendi, Seba. Muito obrigada, viu? Então tá bom. Vamos seguir. Eva, Oi. é, em uma formação mediúnica, quando você vai para uma primeira aula de prática, tem 40 pessoas numa sala e começam-se a fazer exercícios, né? Uhum. Para formação mediúnica, né? De concentração, e aí o que você viu, o que você não viu, o que você sentiu, o que você não sentiu. Os orientadores, né, professores, orientadores, você, por exemplo, se estiver lá nessa sala e quando fala voltem, aí nós voltamos, estamos concentrados, voltem, nós voltamos. Então, o que você viu, o que você sentiu, você sabe se aquilo que a pessoa, ou aquele, ou aquela está falando é uma coisa que foi vista e sentida, ou é uma coisa que foi inventada? Uma coisa que veio da cabeça? É como se fosse o fascínio pela coisa, querer ver o que não viu, ou querer ser o que não é. Tá. Você, como orientadora, você sabe discernir isso entre Tem que todos? saber, tem que saber. O orientador tem que saber discernir. Uma equipe espiritual não é um tribunal onde você julga se a criatura está mentindo ou não. Eu acredito que muita coisa da sua pergunta vai ser respondida agora na sequência, tá? Mas sim, o orientador sabe e o dirigente espiritual também sabe. Por isso, numa preparação, como você está dizendo, numa preparação, num estudo, tudo isso que você está falando pode ocorrer. Pode ocorrer mistificação, pode ocorrer animismo, pode ocorrer realidade, porque é uma sala de aula, é um laboratório experimental, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar, se não responder, se você não ficar satisfeito com o que vai vir nos slides, no final da aula eu complemento a sua resposta, tá bom? Obrigado. Valeu, Ah. Pedro. Animismo. Animismo. O que é preciso evitar em tais circunstâncias é criar uma atmosfera de suspeição em torno do médium, por duas válidas e significativas razões. Se a mensagem não é boa, ainda assim não significa indiscutivelmente que ele esteja fraudando. Animismo. Então, o que ele está falando? Muitas vezes, o animismo dentro da casa espírita, ele é criticado, sofre preconceito e também sofre discriminação. Então, é preciso ficar bem atento. Dirigentes e principalmente os demais trabalhadores, porque uma reunião mediúnica, uma equipe mediúnica, todos são responsáveis pelo trabalho. Se a mensagem que foi ali não foi boa, depois da avaliação, depois do conceito, isso não significa que ele está fraudando. O teor da mensagem não significa se isso foi anímico ou se foi mediúnico. É isso que ele está dizendo. Embora isso possa ocorrer, é também possível que o médium tenha acolhido um espírito despreparado e que não tenha muito que dar de si nesse campo. Como nós estamos falando, são experiências, tudo são laboratórios experimentais, então aquele médium que está iniciando, além da insegurança, do medo, do receio do julgamento, ainda tem um espírito que também está aprendendo. Esse espírito também está se preparando para comunicar. E essa sintonia, nem sempre ela é imediata. Então, o que acontece? Às vezes o médium
pega um espírito que está com medo, está receoso, está nervoso, não queria falar. Tudo isso vai interferir na mensagem que ele vai transmitir. Mas isso não significa que seja uma fraude ou uma mentira. Se, por outro lado, a mensagem é aceitável e até boa ou excelente, também não quer dizer que não possa ter sido produzida pelo próprio espírito do médium, como estamos vendo. Se a mensagem é boa, mas é tratada, né? Se a mensagem é ruim, significa que foi o médium, através do seu animismo, ele está falando, de repente nós recebemos uma mensagem, alguém vai falar, nossa, foi a Joana de Ângeles, nossa, foi a Amélia Rodrigues, por causa dos termos intelectuais e conhecimento. O médium pode acessar, sim, através ali desse transe mediúnico, ele pode perfeitamente acessar a sua memória perispiritual e ele produzir essa mensagem com esse cunho, sim, nobre, com esse cunho, até mesmo de uma mensagem universal. Então, não é o teor da mensagem, se bom ou se ruim, que caracteriza animismo ou mediunidade. O que vai discutirmos aqui é a relação entre o médium, o estudo e o seu conhecimento. As mensagens devem ser examinadas, aceitas ou rejeitadas pelo que são em si mesmas, e não por serem de origem espiritual ou anímica. Por isso a importância da equipe. Todo o trabalho mediúnico, depois da reunião, todos devem se reunir e avaliar. Olha, o que você achou da mensagem? Mas não é para dar opinião pessoal, é para dar opinião fundamentado no estudo espírita, naquilo que a doutrina espírita nos fala. Então, é feito essa avaliação, esse conceito, não para julgar, não para condenar, mas sim para uma avaliação concreta da utilidade e do objetivo da reunião e da mensagem. As comunicações escritas ou verbais podem provir do próprio espírito encarnado do médium? É uma pergunta. Sim, a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se desfruta de um certo grau de liberdade, recobra as suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso na alma das pessoas vivas que vêm nos visitar e se comunicam conosco pela escrita, muitas vezes sem ser chamadas. Porque temos comunicação. Escrita é psicografia e também psicofonia de pessoas encarnadas. Então, o médium, ele é uma pessoa comum e ele pode acessar a sua memória perispiritual, ele pode acessar os seus conhecimentos e, através disso, produzir uma mensagem de acordo com o teor da reunião ou dos assuntos comentados e pré-estabelecidos nas comunicações das outras entidades. Porque ficais sabendo que entre os espíritos que evocais, há os que estão encarnados na terra. Então vos falam como espíritos e não como homens. Quantas vezes nós atendemos? Às vezes o orientador tem dificuldade de identificar se o espírito está falando, se ele é encarnado ou desencarnado. O orientador precisa ficar atento, porque às vezes você está orientando o espírito pensando que está falando com alguém morto, com alguém que está desencarnado, e o espírito está vivo, ele está em vigília, o corpo físico está repousando, e o espírito foi dar a comunicação, uma vez que foi permitido pela espiritualidade. Não há, portanto, razão para que não possa ocorrer o mesmo com o espírito do médium. É essa relação que está lá no livro dos médiuns. Sim, pode. Tem sonambulismo, tem várias situações, tem o transe, como nós vamos ver nas aulas sequentes, nós vamos ver que tudo isso é possível. E o encarnado pode se comunicar, e o médium também. Como distinguir
as comunicações anímicas das mediúnicas. Importante se levar em conta que a manifestação anímica ocorre em razão de algum tipo de estímulo, de fator desencadeante do exterior, que desata reminiscências íntimas encontradas em certo estado de acomodação. Às vezes a criatura entra num processo ali de vigília, não está nem dormindo, nem desacordado, às vezes numa indução hipnótica, o espírito tem a capacidade de acessar o seu pretérito. E aí, nesses arquivos espirituais, ele vai buscar a base, o alicerce daquilo que será a essência da mensagem. Então, nós precisamos, esse momento de ali, quando fala de aproximação, né, que é o passem, né, que é a percepção, aproximação, contato, até mesmo a manifestação, tudo isso é um processo, mas que releva, que precisa muito da educação e do entendimento. A participação e a colaboração de todos os componentes da equipe mediúnica é que vai ajudar nesse entendimento do que é anímico e do que é mediúnico. Tais reminiscências vêm à tona exteriorizando-se por meio de palavras, de atos e de gestos, ou não, podendo despontar no psiquismo, alcançando as zonas do pensamento, em formas de lembranças, saudades, sem que se saiba de quem ou de quê, tristezas infundadas, sem qualquer exteriorização. De repente, a criatura está num momento de vigília, ali na própria reunião mediúnica, entra naquele processo ali de acomodação, onde a frequência vibratória e os eflúvios dos benfeitores, da equipe espiritual, a criatura entra num processo de relaxamento em que ela se deixa conduzir. E aí entra naquilo que os compositores, os poetas chamam de nostalgia. E através desta condução, ela consegue acessar muitas informações, vivências. Às vezes vem alegria, às vezes vem tristeza, saudade. Muitos vão às lágrimas, como também, muitas vezes, deixando a reunião, a criatura sai leve, como se tivesse passado por um processo de filtragem, deixando ali todas as toxinas que carregaram e que ela amealhou durante o dia. A tese, todo esse texto aqui, ele é autoexplicativo porque foi retirado desse livro, O Mundo Maior. A tese animista é respeitável. É o Aniceto quem está falando. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros, e nasceu para coibir prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usado cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. O que ele está dizendo? Que o personalismo, que a pureza doutrinária, que a rigidez de alguns dirigentes, muitas vezes podam, cortam essa semente que começou a germinar. E por isso que ele fala um órgão inquisitorial.
isso é um animismo, você não pode, isso não deve, isso não é salutar, isso não é benéfico, isso é misticismo. Coloca tanto peso, critica tanto que a criatura foge, ao invés de se colocar à disposição da mediunidade para se melhorar, entende a mediunidade como um castigo e como uma provável causa da sua queda. Não se sentem seguros para trabalhar mediunicamente. Por quê? Porque tem muitos dirigentes, tem muitas autoridades espirituais que querem simplesmente ditar regras, normas, esquecendo-se de que nós somos individualidades e que amor e sentimento não têm palavras que expressam. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, a sua evolução, seu campo, sua rota. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecer tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados, no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Esse livro foi escrito em 1945, 46, por aí, e já falava dessa perseguição de alguns dirigentes e de alguns trabalhadores em relação a alguns médios em desenvolvimento. Por isso, toda essa insegurança, por isso todo esse receio, por isso tudo aquilo que a mediunidade acabou sofrendo de discriminação e de causa, as pessoas associando mediunidade à loucura, a desequilíbrio, exatamente porque falta paciência, falta compreensão, falta estudo. Então, como ele diz, nenhuma semente, nenhuma árvore já nasce dando frutos. Tudo precisa de um tempo, porque é um processo e não um milagre. Então, é assim que funciona dentro daquilo. Se todos nós somos médiuns, se todos nós estamos aqui para fazer esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico terreno, nessa que é a nossa primeira encarnação como espíritas, a doutrina espírita está fazendo esse ano aí 165 anos, 166 anos. Então, é a nossa primeira encarnação como espíritas. Porém, exige-se muitas vezes dos médiuns, dos trabalhadores da casa espírita, uma perfeição absoluta, que sejam espíritos imperfeitos, e principalmente dentro de comunicações. Psicofonias que não pode ir com erros de concordância, não pode vir com erros gramaticais, que não pode uma psicografia que as pessoas se atentam muito mais a um ponto de exclamação, a um ponto final, do que a uma vírgula. Nós trabalhamos com caridade, nós trabalhamos com amor, nós trabalhamos com sentimento. O médium é uma pessoa comum como qualquer um outro. Também está aqui para saldar os seus débitos, mas é uma criatura que tem família, tem trabalho, tem contas a pagar, é uma criatura que tem sede, é uma criatura que se alimenta, é uma criatura que se diverte. Então, da mesma forma que temos aqueles que são irresponsáveis, são aqueles que querem usar a mediunidade, assim como tem aqueles que querem usar a doutrina espírita para promoção pessoal.
Mas isso é muito mais exceção do que uma regra. Então, mediunidade não é para ninguém ficar com medo, não é para causar terror a ninguém. Mas quem quer seguir dentro da doutrina espírita, estude, pesquise, faça parte de grupos que tenham comprometimento, responsabilidade, procure uma casa séria, procure conhecer quem trabalha, quem vive, mas não é quem está vestido de púrpura ou quem se faz de colocar verniz nas palavras. Não, é alguém que vive aquilo que processa, que professa, é alguém que pratica aquilo que está ensinando, mas, acima de tudo, é alguém que sabe acolher, que sabe confortar e que sabe direcionar. Jesus não era chefe, Jesus sempre foi líder. Jesus ensinava? Ensinava porque conhecia e tinha informação, mas Jesus é o grande educador, porque ele conhecia, vivia, praticava aquilo que ele educava. Mediunidade é, sim, oportunidade bendita de nós nos reconciliarmos com a lei divina, a qual um dia fomos negligentes e imprudentes. Sim, e os nossos irmãos desencarnados, qualquer que seja a situação em que eles se encontrem no mundo espiritual, regiões inferiores, já nas regiões mais elevadas, se está junto de nós, é porque já estão sendo socorridos, já são capazes de se comunicar. E Jesus está nos oferecendo uma oportunidade de sermos os intermediários entre esses irmãos necessitados e a misericórdia divina. Portanto, não se preocupem, pois as nossas potencialidades mínimas espirituais, elas são sempre aviltadas pelo amor incondicional de Jesus. E todos nós vamos servir de acordo com as nossas necessidades e com a nossa capacidade de amar.